Olá, boa noite. O UXTV Notícias está no ar. Acompanhe os destaques da edição desta terça-feira. Segunda etapa de pesquisas do projeto Lagoas Costeiras vai se concentrar nos municípios de Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul. Preconceito na era digital. Escondidos atrás de um computador, usuários soltam palavras ofensivas nas redes sociais. Veja agora no UXTV Notícias. Desde 1985, o fim da ditadura militar, os brasileiros vêm conquistando cada vez mais o direito à liberdade. Na internet, esse direito se configura em mensagens que podem ser enviadas a qualquer hora do dia, de qualquer lugar do mundo. Mas qual o limite dessa liberdade de expressão? E quais as consequências para as pessoas que extrapolam o direito de expressão pela falta de respeito? É o que você vai conferir agora na reportagem do quadro Realidade Digital. É para refletir. Mesmo limitado em 140 caracteres, o Twitter é um espaço virtual sem restrições. Nele, as pessoas podem expressar o que quiserem sem censura, o que muitas vezes pode não ser uma boa ideia. Foi o que aconteceu em outubro do ano passado. No Twitter, a estudante universitária Mayara Petruzzo digitou esta mensagem logo após a eleição de Dilma Rousseff à presidência da República. O texto percorreu longas distâncias e gerou inúmeros comentários. Mensagens como esta podem ser encontradas facilmente na internet. Olha esta aqui postada pelo apresentador de TV Rafinha Bastos no Dia das Mães. E Caxias do Sul não ficou de fora. No dia 15 de junho, faleceu a sindicalista Gessi Prates, uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. Logo que a morte de Gessi foi confirmada, esta mensagem, escrita por uma moradora de Caxias do Sul, caiu na rede. Com estes fatos, surge o debate. Quais são os limites para a utilização da internet? Essa possibilidade de postagem de mensagens mostra que existe uma diferença, um desnível entre o que eu posso falar na internet e o que eu falo no mundo real. Segundo o professor, é como se o cidadão se escondesse atrás da tela do computador. Então a pessoa pode sempre trabalhar com uma espécie de ocultamento possível. E esse ocultamento possível cria, na verdade, desenvolve-se como uma crítica da identidade. Mas o que leva as pessoas a seguirem internautas que postam mensagens como estas? O que tu observa de frente a uma fala dessa, né, é que tipo de pacto social que esse grupo vê, né, para a sociedade, ou idealiza para a sociedade. Uma sociedade democrática, e que se diz democrática, que luta pela democracia, ela tem que ter um pacto pela vida, pela cidadania, pela segurança, né? Eu não posso ser perseguido em função da minha manifestação política, dos meus interesses, dos meus ideais. Casos como o registrado na morte de Gessi Prates podem ser enquadrados no Código Penal brasileiro como difamação e injúria, que são os crimes mais cometidos na internet. Mas, sem prejuízo dessa consequência criminal, também se os familiares se sentirem prejudicados, né, se sentirem lesados na sua honra subjetiva, ou seja, que isso venha a configurar um dano moral, também eles têm o direito de ação contra essa pessoa, né, para tentar um ressarcimento desse prejuízo aí de ordem moral. O cidadão que se sentir lesado pode recorrer à justiça. Antes, deve trazer a um cartório o endereço da página eletrônica para que o próprio escrevente acesse este endereço e veja o que ali está descrito. O conteúdo da internet é impresso e arquivado, transformado em prova jurídica. É a chamada ata notarial. Onde ele diz que determinado fato efetivamente aconteceu ou está acontecendo em determinada hora, determinado local. Ele ainda é pouco utilizado perto da efetividade que se consegue com esse documento. O conceito de moral na internet, no espaço virtual, está em construção.
ele está em construção porque ele depende de uma velocidade digamos assim, uma velocidade de acomodação dos costumes no trabalho de postagem, de mensagens, no trabalho de comunicação virtual. Essa acomodação de costumes, ela tem uma velocidade diferente da velocidade dos recursos tecnológicos. A gente teria que repensar isso, né? Repensar de propostas mesmo sociais e utilizar mesmo esses mecanismos realmente para a transformação social, né? Não para acentuar a xenofobia ou qualquer tipo de perseguição. É por isso que na esfera da comunicação social, dos veículos de comunicação social, continua sendo muito importante, sempre foi e continua sendo pensar antes de se manifestar. Já que estamos passando por dias muito frios, depois do intervalo vamos falar sobre a tradição aconchegante de ficar perto do fogão a lenha. Com todo esse frio, uma das formas mais tradicionais de se manter aquecido é ficar perto do fogão a lenha. A fumaça que sai das chaminés anuncia a sua chegada. O inverno finalmente deu as caras e, mesmo sem ser convidado, ele entra nas casas, trazendo com ele muito frio. E uma maneira de se proteger desse visitante gelado é com o fogão a lenha. Aqui na casa da dona Ermelinda, em Nova Pádua, ele é o protagonista nos dias frios. Ela acorda cedo, faz o fogo e o mantém aceso até a hora de ir dormir. 7 e pouco, eu levanto, acendo o fogo. Bota a lenha fina, é fácil de acender o fogo. E daí fica o dia inteiro? Se é frio, o dia inteiro. Se não é frio, então até meio-dia, até que faço a comida. Depois, se é frio de noite, acendo de noite, senão não acendo. Tradição em manter o fogo aceso que os primeiros imigrantes italianos cultivaram desde a chegada à região. Eles usavam de uma forma extremamente primitiva o próprio batimento de pedras virgens e se preocupavam muito em conservar esse fogo o máximo de tempo possível, porque senão ele deveria ser reproduzido. Inclusive, nasce ali uma das ideias que une esses imigrantes dentro da cozinha. A necessidade de manter aquele fogo, aquelas brasas em constante, produção de calor, para que elas não se apagassem, fez também com que, às vezes, as nossas nonas, hoje, elas mantêm ainda o costume de ter o fogo aceso no verão e no inverno. Apesar da grande sala estar na casa onde se dormia, as pessoas se reuniam no entorno do fogo, que eram essas casas menores, construídas separadas, até mesmo por causa do perigo de incêndio. No momento posterior a esse fogolar, esse fogo que era feito no chão, com panelas penduradas para que o alimento pudesse ser cozido, ele vai evoluir para os fogões de chapa. Realda é filha de dona Ermelinda e, quando visita a mãe, passa a maior parte do tempo em volta do fogo. Como ela mora em um apartamento em Caxias do Sul, não pode ter um fogão a lenha, mas confessa que já pensou várias vezes em instalar um. Já tentei, mas não tem como colocar a saída lá para fazer os furos. Teria que ser uma coisa projetada. A gente em Caxias não tem prédios projetados para isso. O que tu faz para se aquecer no inverno? Estufa. Só que o aquecimento da estufa é muito diferente do aquecimento do fogão a lenha. Parece que é um aquecimento mais artificial. O fogão a lenha, o aquecimento ele é diferente. Mas para ter fogo é preciso de lenha. Pedro é proprietário desta empresa que vende a madeira em Caxias do Sul e nos meses de frio chega a vender até 150 metros do material. Está aumentando, viu, a venda da lenha. Tem muita gente que botou fogão a lenha transformada a gás, mas esse ano tiraram tudo. Aumentou completamente 60% a venda. Hoje, decorei do verão, apesar que nós vendemos lenha o ano inteiro, né? É certo que se fale muito mais em usar outros recursos de aquecimento que não seja esse a lenha. No entanto, eu desacredito que tão cedo, principalmente nas residências do interior, esse costume do fogão ele venha a desaparecer lentamente, porque se olharmos a nossa região,
É quase que impossível de ver nessas manhãs geladas de inverno aquela cerraçãozinha baixa que sobe e aquela fumacinha saindo das chaminés. Não teria mais a nossa identidade cultural. Sem fogão a lenha é muito complicado. Porque eu sempre liguei no fogão a lenha. Tu tem uma roupa secar, tu tem isso, tu tem aquilo, tu bota ali uma coisa, bota lá uma lenha grossa. E depois tu sai, tu entra, está tudo quente, né? O frio segue com força nesta quarta-feira, um clima que deve permanecer assim pelos próximos 15 dias. E uma nova massa de ar polar está chegando por aqui até o final desta semana e tudo indica que ela será mais intensa do que essa que a gente está vivendo. Por isso, a gente precisa se prevenir, porque vai fazer muito frio pelos próximos 15 dias. Segundo dados da meteorologia, não fazia um frio desse jeito aqui na Serra desde 2000. E para amanhã o tempo segue seco e firme, com possibilidade de formação de geada. A mínima em Vacaria deve ser de -3 e a máxima aqui em Caxias deve chegar aos 12. Segunda etapa de pesquisas do projeto Lagoas Costeiras é lançado na UX. Os detalhes você confere depois do intervalo. Depois do projeto desenvolvido entre 2007 e 2008 nos municípios de Mostardas, Tavares, São José do Norte e Santa Vitória do Palmar, o projeto Lagoas Costeiras chega à segunda fase de pesquisas. Agora, o projeto de gestão sustentável das lagoas costeiras do litoral médio e sul do estado concentra as pesquisas nos recursos hídricos dos municípios de Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul. O projeto Lagoas Costeiras 2 já começou e segue em desenvolvimento até março de 2013. Uma equipe formada por pesquisadores e alunos vai percorrer os municípios de Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul, litoral norte do Rio Grande do Sul, e fazer o levantamento da situação dos recursos hídricos e dos ecossistemas. A segunda região que nós trabalhamos é caracterizada pelo turismo o veraneio, então tem impactos bastante consideráveis nos recursos hídricos, seja nas lagoas costeiras que estão aí, seja na água subterrânea pelo uso da água subterrânea. Então esse é um quadro bastante distinto daquilo que nós encontramos no primeiro projeto. Eram municípios que tinham pouca movimentação turista. Temos que trabalhar nesta parte, principalmente porque os municípios nos pediram de ajudar nesta conscientização dos turistas para não estragar tudo. A primeira edição do projeto Lagoas Costeiras estudou o litoral médio e sul do Rio Grande do Sul e beneficiou 15 mil pessoas e mais de 73 mil habitantes. O projeto implementou mudanças quanto ao uso da água e a preservação da vegetação local, através de programas de educação ambiental junto às comunidades. Eles respeitem os ecossistemas frágeis que tem nesta região e não jogando lixo em tudo que é lado e não fazendo esporte que prejudica as dunas e o próprio corpo de água das lagoas. Então, eu acho que será um desafio muito grande para nós tentar mudar um pouquinho a atitude em relação à preservação dos sistemas lá. Então, nós agimos em duas linhas de ação, uma linha ecológica, ou seja, o estudo desses recursos hídricos, e a segunda, a educação ambiental e conscientização da comunidade em relação aos recursos hídricos. E isso continua no segundo projeto também, só com um enfoque diferente. A equipe desenvolveu ferramentas para a valorização dos ecossistemas costeiros, por meio da disseminação do conhecimento das suas características e fragilidades, procurando aproximar o indivíduo do meio que o cerca. E nesta mesma vertente vem a segunda parte do Lagoas Costeiras 2. Bom, o primeiro Lagoas Costeiras ele foi contemplado na seleção pública de projetos ambientais do programa Petrobras Ambiental em 2006. Então,
em 2007 a 2009 ele teve o seu trabalho realizado e a gente, né, nossa parte da Petrobras foi o patrocínio ao projeto que busca trabalhar com esses corpos hídricos, né, das lagoas do litoral, né, do Rio Grande do Sul, e na época eram 4 municípios. Então eles obtiveram um excelente resultado, um trabalho muito bem feito por uma equipe muito gabaritada que nos deu essa oportunidade de renovar o contrato, né? Então agora em 2010 a gente teve a oportunidade de defender a renovação desse projeto na Petrobras e surgiu o projeto Lagoas Costeiras 2, que foi proposto pela UX, né, pela pessoa do professor Alois, e a nossa previsão é de que o projeto vai ser não só tão bom como melhor que o primeiro, né? Porque sempre que você tem uma boa referência como primeira opção, a meta é superar, né, agora. O grupo vai desenvolver estudos nos municípios e realizar o levantamento do uso e ocupação do solo, do potencial turístico e a situação das lagoas. Os alunos que vão participar pela primeira vez do projeto estão ansiosos em começar a pesquisa. Na minha área, por exemplo, que a gente conhece, né, mais a região, no caso do litoral, né, do Rio Grande do Sul, e também as pessoas, o uso que elas fazem das águas e no local onde elas vivem, né? Para nós é muito importante também a proteção, né, desses recursos, como as lagoas, né? O meu objetivo dentro do projeto, que é exatamente analisar os impactos, caracterizar as atividades turísticas que estão ocorrendo dentro dessas lagoas costeiras e já está fazendo as minhas análises para a dissertação, né? Então eu vou estar analisando os impactos da atividade turística para o projeto. Em consonância, eu vou estar analisando também para a minha dissertação. Assim a gente encerra esta edição do UX TV Notícias. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso telejornal por meio do blog uxtv.wordpress.com. Nós voltamos amanhã ao vivo a partir das 7h40 da noite. Depois tem reprise às 10h40. Uma boa noite para você.